Já passa de 5 mil o número de mortos no terremoto que arrasou parte da Turquia e da Síria. Total de desaparecidos ainda é incerto e o frio atrapalha demais os trabalhos de busca sob os escombros. Só na Turquia a gente está falando de mais de 5.600 prédios que vieram abaixo, simplesmente ruíram. Hospitais também foram atingidos, a infraestrutura rodoviária, os deslocamentos estão impactados e desde ontem o Thiago Muniz vem acompanhando, desde a última madrugada, não essa aqui, como o frio também atrapalha demais, como a neve atrapalha demais, não só o trabalho de resgate, mas aquelas pessoas que ficaram desabrigadas. Segundo o Itamaraty, não há brasileiros entre os mortos e feridos, mas há brasileiros sim desabrigados. E a gente segue acompanhando a todo momento as informações que vão chegando. A OMS soltou uma nota preocupante dizendo que o número de mortos pode chegar a 20 mil pessoas. É com essa estimativa que a organização trabalha neste momento, que superaria, portanto, aquele terremoto terrível de 1999 nessa mesma região. Thiago Muniz está de volta aqui ao estúdio, também nessa mesma madrugada continuou acompanhando a situação por lá e nos traz aqui as novidades. Fala, Thiago, bom dia. Bom dia, Sheila, bom dia, Luiz, bom dia a todos. As equipes de resgate enfrentam dificuldades com o mau tempo na tentativa de encontrar sobreviventes do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. Além da chuva, da neve e... Além da chuva, da neve e do frio intenso, que pode chegar em alguns momentos a menos 15 graus, o acesso a partes do território turco ainda está comprometido pelos danos causados às estradas. Os tremores secundários continuam sendo registrados. Os números de mortos e feridos devem aumentar à medida em que as equipes de resgate continuam se mobilizando. A Band News FM continua em contato com a comunidade brasileira na Turquia. Renata Luz Gularan mora na cidade de Dortiol e estava nesta manhã num abrigo, uma vez que as autoridades pedem que ela não permaneça dentro de casa. Tem famílias para trás ali com cobertas, aqui atrás, deitados. E nós estamos, agora que está todo mundo, né? Graças a Deus, a cidade aqui teve vários prédios que caíram, mas os hospitais estão calamidade total. E agora é esperar o que eles vão fazer. As casas que estão com trincas, os apartamentos que estão com trincas, não podem entrar. A Renata, ela não conta como uma desabrigada efetivamente, porque a casa dela ainda está de pé, felizmente, mas há um receio das autoridades para que ela não volte, pelo menos nesse momento. No momento que ela conversou com a gente, ela dizia que estava há 28 horas acordada. Ela entrou, inclusive, por meio de ligação de vídeo, mostrou esse abrigo. É a situação como a gente acompanha de pessoas desabrigadas mesmo. Pessoas com a roupa no corpo, estavam tomando sopa naquele local, estavam seguras, mas muito frio nessa região da Turquia. Conversamos também com a medalhista olímpica Ana Beatriz Correa, da Seleção Feminina de Vôlei, e que joga atualmente na Turquia. Ela acordou na madrugada de segunda-feira com o tremor. Ela joga no time Kuzeyboru, da cidade de Akhisar, a cerca de 400 quilômetros de Gaziantep. Ela diz que está bem, mas que as colegas de time, que são turcas, estão bastante abaladas. Confesso que na hora assim, da segunda vez que eles pediram pra gente sair, deu bastante medo, mas depois ficou tudo bem, eu tô bem, o prédio tá bem, a nossa cidade aqui tá tudo bem, mas infelizmente tem outras cidades que a situação foi bem grave. Jogos de vôlei, futebol e tênis que estavam marcados para esta segunda foram adiados em todo o país. Mesmo as pessoas que moram em regiões mais afastadas do epicentro do terremoto estão tendo a rotina alterada por causa dos estragos causados pelos tremores. A brasileira Alessandra Takmaz, que mora há 15 anos em Istambul, maior cidade do país, relata que várias decisões foram tomadas pelo governo para tentar, por exemplo, economizar energia no país que teve todo o abastecimento comprometido. O que afeta mais a nossa rotina é que não vão voltar às aulas. As aulas voltariam hoje, das férias de inverno, e não vai voltar por conta disso. Vai ficar mais uma semana aí de férias, inclusive para economizar energia elétrica, que nesse momento as cidades vão precisar muito.
E só fechando esse capítulo sobre a comunidade brasileira, Sheila, a Embaixada do Brasil em Ankara diz que uma família ficou desabrigada, mas que não há relatos de mortos e feridos. A Embaixada do Brasil em Damasco, capital da Síria, afirma que não há brasileiros entre os mortos, feridos ou desabrigados após os tremores que também atingiram fortemente o país localizado ao sul da Turquia. Bom, e a gente tem acompanhado, por exemplo, a Renata, que foi a primeira brasileira que a gente ouviu aqui, não é, Tiago? Dizendo que a casa dela não foi destruída, a casa está de pé, mas há um temor por parte do próprio governo, das autoridades locais, porque há muitos abalos sendo sentidos logo na sequência. Você não sabe o quanto esses abalos secundários, os tremores secundários, acabaram também prejudicando a estrutura dessas residências. A gente está falando de mais de 80 tremores secundários e alguns muito fortes, de 6 pontos de magnitude na escala Richter. É muita coisa quando se fala de 6, né? E acho que vale dizer, Sheila, a gente falou um pouco sobre a posição da Turquia no planeta, né? A Turquia, o Brasil, ele tem uma grande sorte no mapa do mundo, né? Ele está bem no meio dessas placas tectônicas. Então, os terremotos acontecem quando as placas, elas se atritam. A Turquia fica bem em cima, efetivamente, de uma placa, a placa da Anatólia, e se cruzam outras 3. Então a Turquia, como o Chile, por exemplo, que também sofre com terremoto, como o Haiti, ela está bem em cima de uma placa específica, do encontro de 3 placas. Então quando você tem um tremor desse tamanho, você tem a continuidade com esses tremores secundários. É uma situação muito complicada mesmo. O fato de ter sido numa baixíssima profundidade, né, 10 quilômetros, influi bastante nos efeitos aqui na superfície. Veja, por exemplo, o maior terremoto já registrado, que foi o de Valdívia, no Chile, a gente falava ontem, né, Maurício? E a escala vai até 9 porque é o que você registrou até agora. Se tem registrado até agora, mas o céu é o limite. Esse terremoto provocou grandes estragos no Chile, mas como ele aconteceu numa profundidade muito grande, ele matou, entre aspas, muitas aspas, tá? Poucas pessoas na comparação com o que a gente tá para ver nesse terremoto da Turquia. Foram cerca de 2.000 pessoas que morreram. No Alasca, por exemplo, já aconteceu um terremoto também de 9 graus em 1964, ok, que é uma região com muito pouco densidade, né? Mas foram 125 vítimas. O terremoto que mais matou foi o da ilha de Sumatra, na Indonésia, em 2004. Aconteceu em pleno Oceano Pacífico e provocou aquela onda gigante quando fomos apresentados, né, quase todos nós, a palavra tsunami. Uma onda invadiu Indonésia, Bangladesh, Sri Lanka, Tailândia, Maldivas, Somália, Quênia, África e Ásia sofreram demais com essas ondas gigantes e, naquela ocasião, 220 mil vítimas foram feitas em 13 países diferentes. A gente está diante, levando-se em conta essa perspectiva de até 20 mil mortos, de um dos piores terremotos da história da humanidade. É isso. A gente ouviu agora há pouquinho a jogadora de vôlei Bia. Há muitas brasileiras jogando na Turquia. Gabi é outra jogadora de vôlei também da seleção brasileira e que joga em time da Turquia. Há muitos brasileiros que foram para lá serem treinadores também desses times. Infelizmente, tem um time inteiro de vôlei da Turquia que continua desaparecido. Estava num prédio que desabou nesse terremoto. São 14 jogadoras do Hatay que disputa o campeonato turco. Elas moravam no mesmo prédio e esse prédio veio abaixo. As 14, infelizmente, continuam desaparecidas também. O processo de buscas permanece. Tiago, obrigada pelas suas informações. Eu viu? que agradeço.